Oi, gente, boa noite. Olha, a gente vai ficar num chamego essa semana, viu? Deixa eu dizer o que é que vai acontecer. Essa é a nossa primeira live da semana. A gente vai ter live de segunda a sexta essa semana e de segunda a sexta na próxima semana também. Mas a melhor parte é o que tá por vir. Tudo isso é para aquecer vocês para a semana do sommelier de chá, que eu vou fazer entre o dia 7 e o dia 11 de fevereiro, tá? Então vamos junto que vai ter muito tema bacana para a gente conversar. E hoje a gente vai começar com o que é chá e o que não é chá. É uma discussão meio conceitual, tá? Eita, tá sem som? Não acredito. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minuto, deixa eu ver. Tá sem som. Deixa eu conectar aqui. Olha, obrigada por avisar. Obrigada por avisar. Vê se ficou bom, Gláucia. Tá com som de volta? Pronto. É porque tava conectado no meu relógio. Olha, até parece que eu ainda tô correndo. Mas olha só, como eu ia dizendo, a gente vai ter live de segunda a sexta essa semana, sempre às 8 da noite, e na próxima semana também, que é para preparar vocês para a semana do sommelier de chá, que a gente vai fazer na semana entre o dia 7 e o dia 11 de fevereiro, tá? E aí, o que é que vai acontecer nessa semana do sommelier de chá? Né? Eu vou mostrar para você quais são as oportunidades que a gente tem de deixar de ser um apaixonado por chá para ser um especialista em chá. Então isso é muito bacana, independente de você querer seguir isso profissionalmente ou não, tá? A minha história conta um pouco disso, né? Eu viajei, encontrei uma escola de chá e saí de lá matriculada em 2 cursos e eu só gostava de chá, eu era um entusiasta do chá e me tornei sommelier de chá e depois de blender e etc. E aí fui embora nesse caminho que a gente se encontra até hoje, né? Mas vamos deixar de conversa e vamos para o que interessa. E eu trouxe aqui várias demonstrações para a gente explicar o que é chá e o que não é chá. A primeira, digamos assim, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é como se existisse uma convenção mundial que a palavra chá ela é aplicada para a bebida extraída a partir da Camellia sinensis, dessa planta específica, tá? Dessa planta que é uma planta de origem chinesa e que a partir dela vem 6 famílias de chá, 6 famílias inteiras. E eu vou já entrar no detalhe das 6 famílias inteiras. Família dos chás brancos, família dos chás verdes, família dos chás amarelos, família dos chás oolongs, família dos chás escuros e família dos chás pretos. São 6 famílias inteiras de chá. Por que é que eu falo que são 6 famílias inteiras de chá? Porque eu seria capaz de mostrar para vocês diversos chás brancos diferentes, diversos chás verdes diferentes, diversos chás oolongos diferentes. E por que isso? Né? Porque quem determina a família daquele chá é um passo dentro do processamento daquelas folhas. Ou seja, quando eu vou colher as folhas de Camellia sinensis, eu posso determinar qualquer família que seja, tá? É a partir do momento seguinte, que é o processamento, que vai fazer com que esse chá se torne de cada uma dessas famílias que eu citei para você. Ai, Aline, mas por exemplo, eu tomo chá de boldo, sempre. Não é chá de boldo se a gente for falar em um termo mais técnico. É uma infusão de boldo ou uma tisana de boldo. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de confundir digamos assim, o conceito de infusão, que é esse método de colocar as folhas e a água quente por cima,
né? Isso é uma infusão, é um método químico, né? A gente tem essa mania de confundir o conceito da infusão com o conceito do chá em si. O chá não é um método, o chá se dá ao resultado extraído desse método. Por exemplo, eu vou preparar um chá aqui para nós. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só o que é que eu vou preparar. Esse daqui é um jasmine tea, tá? Então, eu tenho aqui, eu tô só procurando aqui minha colher, tá ali. Só pegar aqui. Minha colher medida. Olha só. Ele tem, tá, várias aqui. São folhas de chá verde, eu não sei se dá para vocês verem, que eu tô com medo de derramar aqui esse charré aqui, ele é meio viradinho demais. São pérolazinhas, ó, de chá verde, que elas passaram por um processo de, assim, como se fossem perfumadas com jasmim, tá? Isso a gente chama de chá por quê? Porque essas folhas, que estão aqui todas dobradinhas, né, assim, enroladinhas em formas de pérola, são folhas de Camellia sinensis. É por isso que a gente chama chá, tá? Então, eu vou preparar uma infusão desse chá verde. Infusão é o método. Então, eu vou colocar aqui minha água para esquentar e vou preparar essa infusão. Em paralelo, o que é que eu posso mostrar para vocês? Por exemplo, o que é que eu posso mostrar para vocês? Aqui é um teste de um blend que a gente está fazendo, eu e outra colega, para uma empresa. E aí, o que é que tem aqui dentro? Aqui dentro tem, salvo engano, tem manga, tem cenoura, tem sementes de coentro, tem pimenta rosa, tem hortelã, tem capim-limão. Eu chamo de blend por quê? Porque isso aqui é uma mistura, né? Blend, se a gente traduzir do inglês, dá literalmente mistura. Porém, não tem folha de chá aqui dentro. Então, a gente não batiza isso aqui de chá, embora o método de preparo também seja uma infusão, tá? Então, não sei se ficou claro, mas infusão muitas vezes é o método de preparo ou o tipo de ervas e flores e frutas e especiarias que eu posso fazer infusão e tomar o resultado dela, tá? Posso chamar tisana também, que fica mais fácil. Nos Estados Unidos, eles também chamam de herbal tea, né? Chá herbal, como se fosse, por ser de outras plantas que não da Camellia sinensis. Mas o fato é que essa palavra chá, ela acaba sendo denominada mundialmente falando para infusão da Camellia sinensis. Eu vou encontrar lá na Inglaterra alguém chamando infusão de hibisco de chá? Vou, né? Vou encontrar em todo canto. Por quê? Porque muitas vezes é a falta de conhecimento desse mercado, porque essa é uma nomenclatura própria do mercado. Quer ver um sommelier de vinho se revirar no túmulo? É se você começar a chamar vinho de suave ou de forte. Não existe essa classificação no vinho de uma forma técnica, né? Mas para a gente que não é especialista, né, a gente acaba usando. Eu gosto de um vinho mais suave, eu gosto de um vinho mais doce, né? A gente acaba trazendo para uma linguagem um pouco mais popular para expressar aquilo que nós queremos. No caso do chá é do mesmo jeito, né? Eu cresci numa casa que se tomava infusão de erva doce, infusão de camomila, infusão de tudo que você imaginar todos os dias, mas na ocasião eu chamava chá. Por quê? Porque eu não conhecia o chá, eu não estudava o chá, eu não tinha sido ainda apresentada a essa forma mais técnica, né, mais formal, mais até de valorização dessa erva do chá, né, por conta de ser da Camellia sinensis em si. Eu trouxe aqui diversas formas de apresentação do chá. Olha só,
Esse que eu vou preparar aqui é um jasmine tea. Ele tem esse nome porque são folhas de chá verde, né, perfumadas com flores de jasmim. Só perfumadas. Se tivesse aqui no meio as folhas de jasmim, as pétalas de jasmim também, a gente chamaria de blend, porque seria uma mistura, tá? Blend é sempre mistura, tá? Esse outro aqui, ó, é um chá preto colhido no outono e só tem folhas de camélia sinensis, tá? Isso aqui é só chá, é chá puro, é um chá preto. As famílias de chás mais conhecidas no mundo inteiro é a família do chá verde e a família do chá preto, tá? Essas famílias todas, elas tiveram origem na China, mas hoje cada vez mais países conseguem produzir outras famílias de chá. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um chá branco artesanal, por exemplo, que é esse da Shimada, que ele é feito, deixa eu só pegar aqui para vocês verem, só de brotos. Então é um chá branco bem interessante. Deixa eu botar aqui dentro que aí vocês veem através do vidro. Por que que esse daqui é um chá branco e por que que aquele que eu mostrei é um chá preto? O que é que diferencia um do outro? A forma que essas folhas foram processadas. Aqui são só brotos bem prateados, olha só. Eles têm até uma penugem prateada que não permite oxidar a folha. Então é bem lindo, bem delicado. É só chá. Por quê? Porque é só Camellia sinensis. Volto para... Deixa eu ver se eu tenho aqui mais infusões. O pior é que aqui na minha mesa eu não deixo quase nada de infusão. Eu só deixo os que eu bebo e eu acabo bebendo mais os puros. Mas eu sei que eu tenho um aqui. Pronto, tá aqui, ó. Vou dar um outro exemplo de infusão. Vou até colocar aqui para vocês verem. O nome dessa infusão é Honey Bush. Honey Bush, a tradução literal da Honey Bush é um arbusto de mel, de tão doce que é. Mas é um arbusto que dá na África e que recebe esse nome, mas não tem Camellia sinensis. Essa planta que é extraído, esse arbusto, né, essas folhinhas que eu trouxe aqui, não é Camellia sinensis, então não recebe o nome de chá, recebe o nome de tisana ou de infusão, tá? Voltando à história do conceito químico mesmo da infusão, eu vou preparar o meu chá branco, o meu chá verde, né, com jasmim, para vocês verem aqui. Vou até deixar nessa xícara transparente para vocês verem. Vou colocar aqui uma colher de chá, uma colher medida. Aqui vai ter mais ou menos 2,5 gramas das folhas. Só que não encheu bem, eu vou completar. Por que que a gente chama do método de infusão? Porque a gente vai mergulhar, né? Vai colocar água sobre essas folhas e essa água vai reidratar essas folhas e vai extrair dessas folhas diversos componentes químicos naturais que estão disponíveis nessa folha. Então, deixa eu botar aqui que tá a 100 graus. Eu vou deixar por 1 minuto. Vamos me ajudar a marcar o tempo. Que eu acho que eu tô sem meu reloginho aqui. Tô sem meu reloginho. Então, 14, quando chegar no 8h15 a gente fecha. Vou fechar. E esse método que eu tô fazendo também é chamado infusão. Então, numa linguagem mais técnica, a gente usa esse licor que eu vou tirar daqui de dentro, que é o resultado da extração que foi feita dessas folhas, a gente chama de infusão também, mas aqui no caso é o método. Essas folhas são folhas de chá. Se eu fosse fazer com honey bush, que é esse arbusto africano, bem ferrugem, é bem maltado, é delicioso essa infusão. Se eu fosse fazer com honey bush, o método também teria o nome de infusão, o resultado teria o nome de infusão e a gente chama de infusão, porque não tem a folha da Camellia sinensis dentro. Além disso, muda o que na minha vida?
Né? Tipo assim, o que é que vai acontecer de diferente amanhã na hora que eu começar a chamar, acabou o nosso tempo. Na hora que eu começar a chamar a infusão de infusão e o chá de chá e a tisana de tisana, blend de blend, muda o quê? Nada. Não muda nada. Mas o que eu quero te dizer é que assim, se você quer conhecer chá, se você quer se aprofundar nesse mundo do chá, nesse universo, na verdade, que é um universo e é sem volta, viu? Tô logo avisando, tô avisando antes. Se você quer se aprofundar nesse universo, é bacana você conhecer os termos técnicos. Por exemplo, se eu for estudar cerveja, eu preciso saber o que é lúpulo para poder conseguir diferenciar uma da outra, né? Se eu for estudar vinho, eu preciso entender a lágrima do vinho na hora que eu balanço ali a taça e qual a importância daquele de gerar digamos assim, aquela oxigenação do vinho, tá? Então, da mesma forma é com o chá. Se eu quero me aprofundar no chá, eu preciso entender o que é chá, o que é blend e o que é infusão. Então, recapitulando, chá é digamos assim, a bebida extraída a partir da Camellia sinensis. Inclusive, houveram diversas, digamos assim, reorganizações desse conceito, por quê? Porque inicialmente era só das folhas, né, das folhas da Camellia sinensis. Só que depois começou a aparecer chá dos talos, e é sensacional. E aí a gente tem chá de talos, que é o Rodichá. Depois começou a aparecer o chá, né, a infusão feita com as flores da Camellia sinensis, com a flor do chá. Então tudo isso é chá. Veio da Camellia sinensis, é chá. Agora, se eu for fazer esse mesmo método de infusão com o rooibos, por exemplo, com o rooibos, com o hibisco, com o, sei lá, com o boldo, com a camomila, com eucalipto, com o que quer que seja, por não ter a Camellia sinensis dentro, a gente acaba chamando de tisana ou de infusão. Uma das coisas que é muito interessante a gente parar para pensar é assim, existem diferenças também até no acesso a essas plantas, né? O chá originalmente vem da China. A gente consegue ter chá no Brasil? Consegue. Na região de Registro tem 3 famílias que fabricam chá nacional, tá? Chá branco, tem o primeiro chá ao longo do Brasil que foi da família Maia, tem chá verde, tem chá preto, tem. Mas a gente acaba, assim, eles têm uma produção limitada, a gente tem acesso a eles, é bem interessante o trabalho deles, mas a gente acaba tendo também uma grande diversidade de diversas famílias de chás mundo afora, que chegam aqui no Brasil, através de lojas que trazem esses chás de folhas soltas, que é o caso. Aqui é chá de folha solta, aqui é chá de folha solta, né, que tem esse formato dessas pérolazinhas, mas é chá de folha solta. Digamos que eu queira pensar então no chá de saquinho. O chá que eu compro de saquinho é chá? Se for Camellia sinensis, por exemplo, esse aqui da Maia Chás, é um chá verde e que o conteúdo dele, o ingrediente dele é folhas e brotos de Camellia sinensis. Então, isso aqui é chá verde, tá? Agora, a apresentação dele é diferente, tá? Inclusive, dos chás de saquinho, esse é um chá de saquinho de muito boa qualidade, que eles produzem lá. Você percebe que as folhas estão picotadinhas aqui dentro. Por quê? Porque o objetivo desse chá de saquinho, de qualquer chá de saquinho, é praticidade. Esse daqui de folhas soltas que a gente acaba consumindo, eu pelo menos consumo com mais frequência, o foco desse chá é complexidade, é aroma, é sabor, é um montão de outras coisas. Inclusive, posso reinfusionar várias vezes esses outros aqui. Aqui não, é para um dia corrido, que eu vou passar o dia fora de casa, que eu não vou ter tempo de levar minha parafernália toda. Eu levo só um saquinho desse dentro da bolsa e lá no trabalho coloco dentro da xícara, vou até fazer aqui pra gente ver. E coloco água. Deixa eu ver só se a água tá na temperatura que eles pedem.
a 80 graus. Tá de bom tamanho, quer ver? Não, eles pedem a 90. Então, vamos fazer de acordo com o fabricante. O nome é chá também? O nome é chá também. Por quê? Porque tem Camellia sinensis. Se tivesse, por exemplo, camomila, a gente chamaria de infusão ou tisana, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, o que é que muda na minha vida na hora que eu identifico? O que muda muitas vezes é assim, até o preço que se paga, né, pelo chá de boa qualidade, exatamente por ter esse acesso mais complicado, por ter esse caminho, né, mais longo para chegar até a gente. Tá, e acabou de entrar a Sandra da Planti. A Planti fica lá em Portugal. Eles mandam chá para cá, me mandaram os chás. Mas é outra história, você paga por uma qualidade que você não tem tanto acesso assim no Brasil. Então acaba que muda um pouco essa história. Se eu vou no supermercado e compro uma caixinha cheia de sachêzinho por R$ 12, eu não vou comprar um chá de folhas soltas por R$ 12. Por quê? Tudo bom, Sandra? Porque aqui foi um chá colhido à mão. Esse chá branco é um chá só da primavera. Então é uma única vez ao ano que se colhem esses brotos e se faz esse chá branco. Então tem todo um aparato diferente, tem toda uma integridade das folhas para que se mantenham ali dentro todos os nutrientes, todos os compostos aromáticos. É por isso que eu falo, não quis funcionar. É por isso que eu falo que o chá de folhas soltas é um chá que entrega mais complexidade. A gente acaba tendo a própria folha na íntegra. É como se o chá de folhas soltas fosse, digamos assim, o suco da própria fruta que a gente faz na hora, né? E o chá de saquinho fosse um suco já pronto que você compra, né? Embora seja o mesmo produto, né, a mesma matéria-prima, ele está apresentado de uma forma diferente e com objetivos diferentes. Eu não vou comprar um suco pronto para servir na minha casa. Na minha casa eu faço na hora. Mas se eu for passar o dia perambulando para lá e para cá resolvendo um montão de coisa, aí sim eu quero um já pronto, que facilita a minha vida e eu vou estar consumindo um produto natural, mas que não vou ter o aparato todo que eu preciso para preparar na hora. Tá? Então existe essa diferença, mas ambos, se tiverem como matéria-prima única a Camellia sinensis, a gente chama de chá, tá? Aí vem outro detalhe. É como eu falei, é mais uma desconstrução conceitual do que propriamente uma mudança de estado. Não vai mudar a minha vida se eu consumir o chá ou a infusão, se eu souber que eu estou consumindo aquilo. Muitas vezes a pessoa fala assim, Aline, mas, por exemplo, no caso do chá, o que é que eu posso esperar do chá? Quando eu falo chá aqui nesse canal, eu estou falando de Camellia sinensis. Você pode esperar do chá uma história que envolve mais de 5.000 anos, né? Inclusive começa na pré-história, não começa só na história. Você pode esperar um apelo cultural e histórico impressionante, né? O chá em si, a Camellia sinensis, ela fez parte da história de diversos países. Fez parte da história da China, fez parte da história realmente, digamos assim, de negociações internacionais entre China e Inglaterra, inclusive com as guerras do ópio que foram horríveis, né? Uma fase, digamos assim, indesejada da história, mas ela está lá, faz parte. O chá faz parte da independência dos Estados Unidos, é por causa do chá que existe uma guerra chamada Boston Tea Party, e que foi o estopim da independência dos Estados Unidos. O chá envolve princesas, né, que foi uma princesa portuguesa que levou o chá para a Inglaterra e a partir de lá se estabeleceu como bebida, né, oficial do povo britânico. O chá envolve uma princesa chinesa que casou com um rei nepalês e que teve um filho no meio do caminho e a gente não sabe até hoje se assumiu ou se não assumiu esse filho, mas ela levava o chá para lá também, fazia parte dessa negociação entre os dois reinos na ocasião. O chá envolve espionagem,
né? Existiram espiões escoceses que se disfarçaram de chineses na China para aprender como é que processava e levar esse conhecimento para as colônias britânicas, né? O nome de um deles é Robert Fortune. E assim, ele chegou a contrabandear mais de 30 mil pés de camélias sinenses para a Índia, né? Exatamente para tentar, digamos assim, separar essa dependência que a Inglaterra tinha da China por conta do chá. Esse chá envolve o que mais? Deixa eu pensar. Tem tanta coisa, gente. Envolve a gastronomia, né? A gente usa o chá na gastronomia. A gente usa o chá na gastronomia tanto nessa questão das análises sensoriais de toda a roda de aromas e sabores que o chá pode oferecer para você. Eu não sei se vocês viram um post que eu fiz ontem. Deixa eu só tirar aqui que acabou o tempo. Deixa eu botar isso aqui aonde? Eu vou deixar aqui na bandeja. Olha só, esse é um chá verde, com já perfumado só de jasmim, e esse é um chá verde de saquinho, tá? Não tem melhor nem pior, né? Existe esse aqui que tem mais complexidade, esse aqui tem mais praticidade, mas ambos são chás verdes. Mas eu falando ontem que pela primeira vez na vida eu consegui identificar um aroma de cedro em um chá que eu tomei. Não, já saiu daqui. Mas é um oolong antigo e essa história do cedro para mim era bem traumática porque em uma ocasião eu participando de um curso eu precisava chegar nesse cedro e eu não cheguei porque não fazia parte da minha biblioteca de aromas e sabores. Então o chá também traz isso, né? O chá, ele provoca em você a necessidade de estar presente para identificar aromas e sabores. Por quê? Porque é tudo muito sutil, é tudo muito delicado, né? A infusão é o método mais sutil de extração. Então, se eu não estiver ali presente, concentrada no que eu estou falando, eu não consigo estar aqui com você tomando um gole desse chá. Tudo bem que esse daqui é um chá perfumado com jasmim, eu já sei que o aroma e o sabor vai ser de jasmim, não é segredo. Dá pra falar, mesmo a gente estando aqui conversando. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer a análise sensorial desse chá branco, tá? Que é um chá branco só de brotos, lá do sítio Shimada, eu teria que estar mais concentrada, eu teria que estar mais presente, mais observando. Você podia estar até olhando, mas eu ia estar aqui concentrada no que eu estou fazendo para que eu pudesse conseguir extrair desse chá ou expressar para você tudo aquilo que eu vou perceber. Talvez esse chá não, que eu já bebi várias vezes, já tive diversas experiências com ele, eu consigo dizer mais ou menos o que esperar. Mas um chá novo, um chá que eu nunca tenha bebido, eu preciso estar concentrada, né? E aí o chá também causa isso, ele traz para nossa rotina, assim, uma vontade de ampliar a biblioteca de aromas e sabores através dos outros alimentos naturais, obviamente, para que na hora que eu for tomar o chá eu consiga identificar isso na minha xícara. Então, por exemplo, eu não sei se eu já contei para vocês ou se vocês lembram que eu disse que eu fui vegetariana até os 21 anos, mas eu não comia vegetais. Eu comia soja, eu comia feijão, eu comia arroz, eu comia... Na verdade, eu era ovo-lacto-vegetariana. Eu comia derivados do ovo, derivados do leite e derivados de vegetais. Mas eu não comia salada, né? E quando eu comecei a estudar chá, eu comecei a perceber que bacana é eu comer um couve, uma batata baroa, uma batata doce, e depois eu consegui identificar isso no aroma e no sabor de uma xícara de chá. Então eu quis ampliar essa biblioteca e quis melhorar a minha alimentação. Por que melhorar? Porque quanto mais in natura você tem essa alimentação, mais se torna fácil você identificar esses aromas e esses sabores. Ah, Ellen, então quer dizer que tu não come nada cozido, nada temperado? Pelo contrário, né? Assim, ontem a gente saiu para almoçar, foi no restaurante de um amigo. Meu almoço foi um risoto trufado com camarão, muito bem temperado, por sinal, e sensacional. Mas ali eu não estava
assim, digamos assim, exercitando esse lado. Mas no dia a dia, por exemplo, pronto, eu vou dar um outro exemplo. Eu comprei castanhas portuguesas que estavam de promoção no supermercado, para eu ter também isso na minha biblioteca de aromas e sabores, porque eu tenho alunos que estão em Portugal, e existem alguns chás que a gente faz análise sensorial, e eles falam, menina, isso é castanha portuguesa, e eu não tenho a menor ideia do que seja, porque eu nunca provei. Então comprei, já cozinhei para poder provar e para poder enriquecer minha biblioteca. E isso faz parte de uma alimentação extremamente natural e que a gente vai conseguindo identificar com o chá aos poucos, né? E eu comecei do zero. Eu comecei sendo a pessoa que enchia a xícara de açúcar, eu comecei sendo a pessoa que misturava muito, comia muita coisa industrializada. Então, assim, você devagarinho vai mudando o seu estilo de vida, principalmente na alimentação, porque você quer saber mais. Você começa a sentir prazer nesses pequenos sabores, nessas pequenas coisas, né? O chá ele pode ser esse caminho também, né? E isso é o chá, é a Camellia sinensis que eu tô falando, né? Ai, Aline, então quer dizer que tu não bebe infusão. Hoje em dia eu prefiro não beber, eu vou lhe dizer por quê. Olha a quantidade de chá que eu tenho na mesa para ficar tomando. Tem mais 2 cestas aqui do lado. Não dizer que eu tô mentindo, eu vou pegar uma que eu tô alcançando. Então, assim, é tanta oferta que eu quero conhecer, que eu quero fazer análise, que eu quero estar presente, que eu quero identificar, porque como eu disse para vocês, são famílias de chá preto, são famílias de chá verde, são famílias de chá de cada uma dessas. Então é uma infinidade que se eu passar a partir de hoje a minha vida inteira tomando só chá, eu não vou conseguir provar todos eles. Por quê? Porque o chá é um alimento totalmente natural e que traz para a xícara um pouco do terroir de onde ele é cultivado. Ou seja, eu tenho um chá da Geórgia que eu vou mandar para a próxima turma. Esse chá da Geórgia, embora sendo um chá preto, ele é totalmente diferente de um chá preto do Brasil, de um chá preto da Índia, de um chá preto da China, de um chá preto do Quênia. Por quê? Porque lá ele tem uma característica desse terroir. O que é o terroir? É todo esse ecossistema que está ao redor da planta. É o tipo de solo que ele está, é o tipo de água que ele acumula na chuva, é o tipo de quantidade de chuva, quantidade de vento. Então, tudo isso muda a percepção na xícara. Aline, então, tu quer dizer que se eu for especialista em chá, eu vou tomar um gole e vou dizer assim, menina, esse solo era calcário e choveu às 3 da tarde, esse chá foi colhido às 2. Não, eu não vou dizer que você não vai chegar nesse ponto, você pode até chegar. Eu nunca consegui e nem tenho essa ambição, tá? Mas, por exemplo, a gente consegue tomar um oolong de rocha. A Fabiola tá dizendo aqui, já quero, é uma das que sabe disso. A gente consegue tomar um oolong de rocha lá das montanhas de Ui, lá em Fujian, na China, e a gente consegue identificar na xícara o aroma e o sabor mineral. Por quê? Porque as raízes dessa Camellia sinensis estão encrostadas numa rocha. E ele traz isso para a xícara, porque é de lá que ele tira os nutrientes, né? Então, assim, isso é uma sensação impressionante. Você, através dessas análises, através dessas pesquisas, através desse contato com esses chás de terroirs tão diferentes, você conseguir ter uma bebida tão diferente mesmo tendo o mesmo nome. Ai, Aline, se eu pegar a camomila, eu tenho uma camomila do Egito, que dizem que é a melhor camomila que tem. Ela é uma camomila diferente? Ela é uma camomila diferente. Ela é mais, como é que eu posso falar? Ela é mais fresca. Às vezes a gente compra aqui, a gente compra ela toda picada, a gente praticamente não tem mais óleos essenciais, não tem mais nada, mas o sabor e o aroma é totalmente igual. Eu não conheço ninguém que seja sommelier de camomila.
Por quê? Porque os níveis de complexidade que essa planta consegue alcançar, independente do terroir, não são grandes. A gente não consegue ter uma variação tão grande como a gente tem com a planta do chá. Nem o vinho a gente tem uma complexidade tão grande quanto a gente tem no chá, né? Por isso que existe essa função, por isso que existe esse título de especialista em chá, de sommelier de chá. Quer dizer que um especialista em chá e um sommelier de chá conhece todos os chás? Não! É impossível, 4 vidas não seriam suficientes para conhecer o chá. Mas a gente consegue se deslumbrar com cada uma dessas descobertas, porque você começa a estudar, por exemplo, o impacto que você tem em um chá verde, se ele for colhido na primavera ou se ele for colhido no verão. O mesmo chá, do mesmo terreno, das mesmas plantas, ele vem para a xícara totalmente diferente. Então, assim, só uma planta como a Camellia sinensis nos dá essa possibilidade. Tá? Então, por isso que a gente se consegue diferenciar o chá de todas as outras ervas. Por isso que o chá tem um lugar tão especial em relação a todas as outras ervas, porque realmente oferece uma complexidade não só no terroir, mas na forma que cada mestre de chá manipula essas folhas. Eu vou dar um exemplo bem prático. A gente colhe, né, a folha do chá, a gente escolhe, né, se eu fosse a mestra de chá, né, que vai fazer esse chá, eu vou decidir se esse chá vai ser chá verde, chá amarelo, chá preto, etc. Se tiver tido muito orvalho pela manhã, eu não vou fazer um chá verde, eu vou fazer um chá preto. Por quê? Porque o processamento dessas folhas vai extrair a quantidade de água excedente que tinha por conta desse dia mais úmido e eu vou conseguir ter um chá de melhor qualidade. Na hora que eu faço o processamento desse chá preto, que eu vou criar uma situação para que ele possa oxidar, né? Porque o chá preto, a característica dessa família é o grande percentual de oxidação. Já se falou que era 100%, hoje em dia a gente já fala que é um grande percentual, porque existem chás pretos que têm 70% de oxidação só. Mas enfim, então eu vou criar uma situação para que essa folha seja oxidada. Depois que eu crio essa situação, que essa folha seja oxidada, a gente concorda comigo que quando eu estimulo essas folhas de alguma forma, eu estou fazendo com que várias substâncias químicas ali dentro se fundam, se separem, umas evaporam, outras chegam, né? Existe uma complexidade ali dentro da folha que a gente não consegue mensurar, né? Mas o fato é que isso muda a cor da folha, ela sai de verde para preta ou para quase preta por conta dessa oxidação. É que nem essa maçã que a gente corta e deixa em cima da pia, né? Ela vai ficar mais escura, é a oxidação que aconteceu. E isso muda o sabor, no caso do chá também. E depois que eu mexi, é necessário um tempo de estabilização. Existem diversas famílias de produtores de chás que eles deixam esse chá estacionado por 7 dias, por 15 dias, e eles entendem e acreditam que é suficiente para que esses componentes que foram gerados possam se estabilizar e a gente consiga identificar aromas e sabores de uma forma mais padronizada naquele lote de chás. Existem outras famílias que não, que deixam esse chá estacionado por 6 meses. Por quê? Porque de acordo com os estudos que eles fizeram, né, da evolução dessas folhas, é com 6 meses que essas folhas estão perfeitamente equilibradas. Tudo isso eu estou falando da mesma família de chá, do chá preto. Olha como é diferente, olha como tem complexidade, né? Então, cada mestre de chá vai dar o seu próprio toque. E isso só acontece com o chá. Eu não vejo isso acontecendo com o boldo, né? Embora a gente tenha, às vezes, o boldo do Chile, por exemplo, né? Que é um boldo diferente, mas fica o boldo do Chile e o boldo tradicional. Não tem essa diferença toda. Não é à toa que quando eu falo
que quando a gente vai comprar chá, a gente precisa comprar chá com nome e sobrenome. Por quê? Às vezes a gente chega em loja de produtos naturais e tem uma embalagem plástica, que essas folhas estão em contato com as luzes, a luz oxida, né? Então já muda a qualidade daquele chá que está ali dentro. Pode ser que seja Camellia sinensis, se aquele for o ingrediente que está ali descrito, pode. Mas é uma Camellia sinensis que não passou por nenhum estímulo para dar complexidade, aromas, sabores, sensações táteis diferentes, né? Então é por isso que a gente acaba também diferenciando o chá de folhas soltas, o chá especial, o chá gourmet, o chá, o que quer que seja, né, esse nome mais complexo, do chá tradicional. Seria o chá genérico, né? Que só recebe o nome de chá verde. É diferente de ser um londim, é diferente de ser um chá verde chimada, é diferente de ser um, sei lá, um chá verde que tenha nome e sobrenome e que em qualquer lugar do mundo que eu chegue, que eu peça aquele chá, eu saiba que é aquele. Embora seja de estações diferentes, de anos diferentes, de colheitas diferentes, mas eu sei mais ou menos o que esperar dele. Gunpowder e assim vai, tá? Então, assim, é só com o chá que acontece isso, né? Como eu falei, essa complexidade é tão intensa que nem com o vinho a gente consegue identificar essa quantidade de nuances e de sutilezas, né? E de sutilezas, porque como eu falei, Camellia sinensis vem em 6 famílias diferentes. E cada família, eu sou capaz de trazer 4 ou 5 ou 10 chás brancos, cada um com aspecto de folhas diferentes. Deixa eu ver se eu tenho um aqui à mão para não ficar só falando. Deixa eu mostrar, eu adoro falar e mostrar. Olha só, vou dar um outro exemplo. Aqui eu peguei o chá branco Shimada, que é só de brotos, tá? Aqui eu vou mostrar para você um chá só de brotos, branco. Ui, quase que eu derramo o chá todo, que eu sou dessas. Só que esse daqui é lá do Vietnã. O nome dele é Floating Clouds. Olha só, deixa eu tirar aqui da mesa. Olha a diferença. Gente, quase que eu derramo o pacote todo em cima de mim, mas olha só. Percebem o tamanho dos brotos, como é totalmente diferente? Olha esse e olha esse. Os dois são assâmicos. Os dois são Camellia sinensis assâmica, ou seja, é exatamente a mesma planta. Só que esse daqui está no terroir brasileiro, esse aqui está no terroir vietnamita, tá? Pode ser que seja Camellia sinensis assâmico com já alguma outra mistura com outra planta, com outra camélia, com outra característica. Por quê? Porque a Camellia sinensis ela é muito fácil de se reproduzir, né? Ela se reproduz, precisa do macho e da fêmea para que ela possa nascer uma nova espécie, e essa nova espécie acaba tendo características do pai e da mãe, né? Assim como os seres humanos e tudo. Mas aqui no caso, os dois não estão, digamos assim, não são modificados geneticamente, nada disso. Teoricamente era para ser o mesmo chá branco de brotos, mas eles são totalmente diferentes. E essa complexidade também chega na xícara. Não é incrível isso? Mas além eles parecem iguais. Pois é, parecem iguais. São feitos de brotos, são colhidos na primavera, passam só pelo murchamento, mas pelo fato de ter o terroir diferente, eles acabam reagindo de forma diferente e até a resposta mesmo genética é diferente. Olha o tamanho desse broto para o tamanho, deixa eu pegar só um. Para o tamanho, ai meu Deus, aqui tá tudo de 2 e 3. Esse aqui é o vietnamita, que é mais branquinho. Esse que é mais esverdeado é aqui do Brasil. E na xícara eles têm propostas totalmente diferentes. Vou até dar um exemplo. Esse do Brasil, ele tem um aroma muito marcante de lixia. Por quê? Porque dentro do ecossistema que ele está ali exposto, tem uma plantação orgânica de lixia.
e ele acaba trazendo para dentro da planta, da folha, esse estímulo da lichia também, e a gente identifica na xícara. Só o chá. Eu nunca ouvi falar do boldo, da macela, sei lá, da camomila acontecer isso, né? Então, assim, é por isso que é tão diferente essa planta de todas as outras, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Deu para entender que chá é Camellia sinensis, blend são misturas de ervas que podem ter chá ou não, e infusão são todas as outras plantas, quer seja especiarias, quer sejam flores, quer sejam frutas, quer sejam outras ervas. A infusão dessas todas é chamada infusão ou tisana. No caso dos Estados Unidos é chamado também de herbal tea, né, que é chá herbal, mas não tem a Camellia sinensis. E a Camellia sinensis ainda tem uma parte que é muito interessante, que são as características mesmo nutricionais, né? Então, por exemplo, ela tem uma substância que é praticamente exclusiva do chá para a alimentação, que é a L-teanina. Ela também está disponível em um tipo de cogumelo, Xerocomus baudius, que dá na Europa. Obrigada, Valdiana. E também tem na guaiúsa, Ilex guaiúsa, que ela é prima da erva mate, né? Que é a que a gente tem aqui no Brasil. E aí é uma planta amazônica, que também tem a L-teanina, mas da forma disponível de apresentação para alimentação de uma forma mais geral, está na Camellia sinensis, está no chá. E essa substância, ela traz para a gente um estímulo das ondas alfa cerebrais, principalmente na hora que ela se une com a teína, que é uma substância presente no chá e que a gente conhece mais popularmente como cafeína, porque ela também está no café. Ela recebe outro nome no chá, por quê? Porque por conta dessa mistura que ela gera com a L-teanina, ela acaba tendo um efeito diferente no nosso organismo. Então, enquanto o chá é excitatório, enquanto o café é excitatório, o chá é estimulante. Por quê? Porque ele estimula essas ondas alfa cerebrais que trazem mais concentração, trazem mais foco, mas trazem também um relaxamento corporal, tá? Marta, oi Marta! Falamos mais cedo, não foi? Essa daqui eu vou deixar gravada, mas durante a semana não, tá? É só porque essa é a primeira, para vocês se acostumarem que a gente vai ter live todo dia, essa semana e a próxima, a partir das 20 horas, mas o melhor vai ser depois. Isso tudo é para esquentar vocês e para trazer esse tipo de conceito para vocês e para preparar, né, vocês para a semana do sommelier de chá, que eu vou fazer entre o dia 7 e o dia 11 de fevereiro. Então a gente vai estar junto todos esses dias e vai ser bom demais. Tá bom? Então hoje o tema foi esse, eu vou deixar gravada essa, tá bom? Então olha só. Então eu falei do lado histórico, falei do lado de agricultura, né? Falei do lado social. Social eu vou chamar a atenção para outro ponto. Existem diversos países na África que foram resgatados social e economicamente através do chá, depois das terríveis guerras civis que eles tiveram. Ruanda, Malawi, Quênia, que mais? Tem vários outros, tá? Então, assim, o chá também tem esse papel. É a segunda bebida mais consumida no mundo, né? Fica apenas atrás da água, né? E olha que a água está aqui dentro, né? Cerca de 98% do que a gente bebe quando a gente bebe o chá é água. Mas é a segunda bebida mais consumida no mundo, não é à toa. Tem um impacto social, tem um impacto econômico, tem um impacto na saúde das pessoas, né? O chá faz parte de um movimento que é chamado de slow tea, né? Slow food, na verdade. Por quê? Porque você para preparar, você para escolher, você para esperar a água chegar na temperatura certa.
Então você vai desacelerando, você vai saindo dessa rotina que vai engolindo a gente, você vai tendo um tempo para você, você precisa estar aqui presente para entender um pouco, para querer encontrar aromas e sabores aqui dentro da xícara. Então isso vai tirando tua mente, né, talvez de algum problema, de alguma situação, e vai te trazendo para essa atmosfera mais de autocuidado, né, mais de saúde, mais de calmaria, né? Assim, olha que eu sou a pessoa que é a 1000 por hora, tá? Mas hoje era isso que a gente tinha para conversar. Se alguém quiser falar alguma coisa, ter alguma pergunta que eu possa tirar a dúvida, estou à disposição. Amanhã estou de volta às 8. O tema é surpresa, de vocês vão saber cedinho. Eu vou colocar, mas sempre às 8 essa semana e a próxima a gente vai estar junto, tá bom? Um beijo bem grande, obrigada pelo teu tempo, obrigada pelas perguntas e até amanhã. Tchau, tchau.